Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Plano Financeiro. Quem está falando com vocês é Stefano Farias, planejador financeiro, e estou junto aqui com minha esposa, planejadora financeira, Ana Paula Pina. E hoje nós vamos compartilhar um pouco do que faltou no último episódio. Então a gente vai falar um pouco de como você tirar suas metas do papel nesse ano de 2024 da sua área pessoal. E nesse episódio de hoje nós vamos fazer um episódio um pouco prático. Então você que está escutando por uma plataforma de áudio, você vai estar nos escutando, mas não vai conseguir ver aquilo que nós estamos compartilhando. E você que está pelo YouTube vai conseguir... Talvez eles consigam. O Spotify agora tá... depende de onde a pessoa está vendo. Verdade. Exatamente. Mas você que está pelo YouTube assistindo no sofá da sua casa, comendo pipoca, vai conseguir ver. Combinado? Então, com vocês, mais um episódio. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre precificação dos seus sonhos. Deixa eu falar agora. Também gosto de falar. Hoje a gente vai falar sobre precificação dos sonhos, que foi algo que ficou faltando no último episódio, né? Que a gente foi falando de metas pessoais, metas da empresa, e aí ia ficar muito extenso. Então a gente dividiu em dois, e hoje a gente vai falar sobre o plano de ação para tirar suas metas pessoais do papel, tá? Então, hoje o foco é esse. A gente vai mostrar aqui a planilha que a gente usa, que você pode fazer no papelzinho aí na sua casa, com uma calculadora, tá tudo bem. Então, é só você entender aqui o que a gente vai falando. Então, para quem está só nos ouvindo, a gente vai explicando aqui de uma forma como que você pode fazer essa conta para ficar mais prático, tá? Então, a gente vai agora compartilhar a planilha linda e bela. Adoro essa planilha. Linda! Aqui tem. Pode até mudar alguns nomes aqui. Essa Sim, a planilha gente tem um vai, conforme exemplo. você for falando, aí eu vou fazendo as alterações necessárias. Não te Exatamente. preocupes. Vamos colocar aqui 4 metas principais. Exato. Então, até é importante falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente coloca trocentas metas para o ano, né? A pessoa comprar um carro, comprar uma casa, mudar de casa, fazer uma faculdade, ter um filho, ter a reserva financeira, começar a investir em fundos imobiliários e, sei lá, viajar para a China, por exemplo, e virar astronauta. A pessoa coloca um monte de metas. Só que é importante você definir poucas e boas metas, digamos que até 5 grandes metas, digamos assim. Então, é importante você criar pelo menos 5 grandes objetivos. E se tratando da parte financeira, um que a gente sempre deixa aqui na primeira linha, porque é de suma importância, que a maioria das pessoas não tem, é de você criar a sua reserva financeira. Explica para o pessoal aí como, de uma maneira breve, o que é a reserva financeira, para que serve, qual que é o ideal, quantos meses, se a gente se apega a meses, apega a valor, depende do estilo de vida da pessoa. Fala aí. Então, bora lá. A reserva financeira, também conhecida como reserva de emergência, eu gosto de usar a palavra reserva financeira para não trazer um aspecto negativo, né? Mas a reserva, ela nada mais é do que um dinheiro que você vai deixar guardadinho, bonitinho, no lugar seguro. Não é um investimento que você vai colocar para ganhar milhões, enfim. Você vai guardar esse dinheiro num lugar que te traga segurança e que possa resgatar em um momento de necessidade de usar aquele dinheiro. Uma reserva financeira, tem quem diga que você pode fazer diferentes cálculos, tá? Para quem é autônomo, a gente aconselha que entenda qual que é o seu custo de vida mensal e multiplique esse custo de vida vezes 12, tá? Por quê? Custo de vida vezes 12. Então, vou dar um exemplo aqui básico, uma pessoa que precise aí de 5 mil. 2.500, vamos colocar aqui, vai, uma pessoa que precisa de 2.500 e é autônoma, precisa ali desses 2.500 para pagar todas as despesas mensais, enfim, e durante o ano, para ter uma reserva financeira ali legal, precisaria de 30 mil. Se você é autônomo, ou se você é assalariado e tem ali
entre aspas, garantia, porque você tem a carteira registrada, caso você for mandado embora, você tem ali seu FGTS, você tem o auxílio não, como é que é o nome, Stefano? Seguro-desemprego Seguro-desemprego. ou Isso, você tem desespero, o seguro. depende do ponto de vista. Isso, depende do que, depende do que vem depois. É, então, você tem uma, entre aspas, segurança um pouco maior do que quem é um autônomo, né? Porque quem é um autônomo, se eu for mandado embora, não tem como, né, receber essas bonificações aí, enfim. Então, você vai multiplicar, se você é assalariado, você vai multiplicar esse valor por 12 meses, ou por 6 meses, ou seja, a metade de um autônomo. Isso a gente usa como base, tá? Mas, claro que, primeiro, isso deveria ser o mínimo, tá? É o mínimo que você precisaria ter, mas se esses valores não te traz uma segurança, uma tranquilidade, você pode colocar um valor maior. E assim, durante o ano, você não vai olhar para a sua reserva financeira como um todo. Você vai olhar por parte. Se hoje você tem zero de reserva, você vai colocar um mínimo que você precisa ter até o final do ano, tá? Então, não, você não vai olhar para os 30 mil, você não vai olhar para os 15 mil. Você vai colocar uma meta menor. Vamos colocar aqui que no nosso exemplo, essa pessoa já possui 1.200 reais de reserva e ela é Baseado na maioria dos seus clientes que você já pegou, a maioria começa com quanto? Quando entram para fazer um processo de planejamento financeiro contigo, quanto que elas têm de reserva? É que depende um pouco do quanto a pessoa ganha e da capacidade dela de poupar. Mas assim, se eu começo com uma pessoa no começozinho do ano e ela tem uma capacidade legal de poupança, eu coloco uma meta de no mínimo 5 mil ou 2 mil até o final do Você ano. não entendeu a pergunta. Eu estou dizendo, por exemplo, a pessoa entrou para fazer planejamento financeiro contigo. Quanto que ela já tem guardado de reserva? Normalmente zero. Então a gente tem que começar com zero. Você falou para começar com Então, beleza. 1.200. Vamos lá, vamos começar com zero. Normalmente, gente, até hoje, eu acho que de todos que eu já atendi, eu acho que 4, 5 pessoas, sem brincadeira, tinham uma reserva. Isso é importante a gente falar, porque a gente está falando agora de comportamento financeiro. As pessoas têm aquele pensamento que dinheiro foi feito para gastar, e dinheiro, às vezes tem aquele pensamento, aquela crença financeira, de, por exemplo, de se livrar do dinheiro. Isso também está ligado, às vezes, com a pouca com a digamos que com a baixa capacidade de poupar dinheiro todos os meses, e isso muitas vezes está atrelado com uma baixa renda salarial, um baixo prolabore, mas também tem gente que ganha muito bem, só que simplesmente gasta tudo e no final fica devendo. Né? Então, por isso que a maioria das pessoas, quando entra para o processo de planejamento financeiro, ou quando você vai conversar com elas, elas têm R$ 0 guardado, né? Então, isso eu estou falando por quê? Para você entender que isso é comum. Então, não se sinta um ET se você tem nada guardado. Isso é comum. Mas, se você está assistindo esse episódio, é justamente porque você quer mudar isso. Então, o objetivo do episódio é justamente para que você consiga mudar. Então, atualmente, você ou a pessoa tem R$ 0 de reserva, mas para esse ano de 2024, qual vai ser a meta para ela ter poupado, guardado? Vamos colocar aqui, digamos que você quer ter R$ 2.000 guardado. Então, digamos que assim, então eu tenho zero, quero ter R$ 2.000 guardado, é fácil, é só eu fazer aquele desafio do Instagram, do casal, primeiro mês eu junto 150, no outro 175, 200, 300, 400, 500, papapá, 770, pronto. Tá resolvido o problema, nem precisa aqui fazer as contas, né? É só isso. Não. Antes dessa parte de precificação de sonhos, a gente tem uma parte anterior, que é onde a gente precisa organizar o orçamento. Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso, não tem, Stefano? Tem acho que é o episódio número 4. Vamos Não, deixar sei lá. na Como fazer um descrição? planejamento financeiro passo a passo, se não me engano é esse.
Então, antes da precificação do sonho, se caso você não tenha a noção da sua capacidade de poupar, é importante que você que você assista o outro episódio para você entender o que você precisa fazer antes desse passo aqui, tá? Porque a gente vai colocar alguns valores aqui, vamos começar a fazer algumas perguntas e possa ser que você não saiba. Então, a gente já tem um episódio gravado sobre isso. A gente vai colocar na descrição aqui desse episódio, né, Stefano? Isso. Para ficar mais fácil. Então, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês irem lá entender, tá? Então, você está colocando o que Pode aí? falar. Só falar que Tá. eu... Então, pode colocar 2.000 a reserva. Então, primeiro a gente precisa entender qual que é a nossa meta. Então, a nossa meta aqui, a primeira, é a reserva financeira. Hoje, quanto temos para alcançar essa meta? Tem R$ 0. Vamos começar com R$ 0 nessa reserva. Quanto custa o seu sonho? No nosso caso, a gente colocou a meta de R$ 2.000. Então, automaticamente, a planilha já calcula aqui pra gente. Como você não tem essa planilha, você vai fazer no seu caderninho, vai fazer na sua calculadora, essa parte de quanto falta, é só você subtrair o quanto você já tem pelo quanto custa a sua meta. Exato. E meses para alcançar, 12 meses, correto? 12 meses, que a gente vai começar de janeiro até dezembro. Então, para você atingir essa meta de ter R$ 2.000 na sua reserva até o final do ano, você precisa poupar mensalmente R$ 166,67. Ok, tá lindo. Acredito que é possível para uma boa parte das pessoas que possam estar nos ouvindo aqui, certo? Só que, além dessa meta da reserva, a gente tem outras metas que a gente vai começar a colocar aqui. Então, esse número aqui, a gente vai fazer uma pergunta lá no final. Mas antes, vamos terminar de colocar as outras coisas aqui. Então, a próxima meta é a viagem, certo? Vamos Exato. colocar aqui uma viagem. Para a Flórida, R$ 25.000, conhecer a Disney. Pode ser possível, mas vamos Pode ser que colocar uma sim, que pode ser que não, seja. né? Vamos colocar Vamos algo colocar aqui uma pessoa que não tem o hábito de viajar. Então, que é essa a pessoa, ela maioria, né? Porque a maioria ela só viaja no ano novo para Praia Grande ou para qualquer praia que seja no final do ano ou no feriado, né? Então, fazer Então, aquela vamos colocar viagem aqui que você nunca fez na vida, dentro do Brasil, por exemplo. isso. Vamos colocar aqui uma viagem que seja dentro do Brasil, mas seja um lugar legal. Steph, fala aí um lugar legal que você já foi e gostaria de voltar. E seja um custo baixo. Ah, Eu já sei. Brotas. 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 Brotas, gente, aqui dentro de São Paulo, maravilhoso. 3 horinhas, depende de onde você mora, né? Eu moro na capital, mas 3 horinhas aqui, um lugar incrível, custo muito baixo para você viajar. Tem também Curitiba. Curitiba a gente também teve um custo muito baixo. Sim, Curitiba é baixo também. E para quem gosta de praia, Ubatuba também. A gente foi para Ubatuba em família, também tivemos um custo muito baixo. Quando eu tô falando esses custos muito baixos, tipo, foi R$ 1.000. A gente passou mais ou menos 4 a 5 dias mais ou menos fora. E a gente teve um custo por pessoa, por adulto, de R$ 1.000, tanto para Brota, Curitiba, como para Ubatuba. Só que nesse caso a gente estava em grupo, né? Aqui a gente vai Exato. considerar que está indo uma pessoa, um casal, a pessoa está indo em família. Vamos considerar que seja um casal que esteja indo, então provavelmente o custo fica um pouquinho maior. Vamos colocar aqui 1.300 por pessoa. Será que dá isso? Não, um pouquinho mais. Porque a gente está falando de alimentação. Vamos. Eu estou colocando passeio tudo aqui, acredito que sim, É. gasolina. Você está com 1.300? 1.300 por pessoa. 1.300. Então, eu diria que seriam 2.600. Mas vamos colocar aqui que é uma única pessoa? Certo, entendi. Vamos Tá? colocar 1.500, então? Para arredondar um pouquinho para cima? Ah, Você é sabe, isso. você Vamos sabe que colocar eu sou, você sabe que eu sou pessimista e nesse ponto eu sempre gosto de chutar para cima e ter folga surpresa no final. Nossa, saiu mais barato. Então tá bom, vai, coloca aí. R$ 1.500. Exato. Gente, R$ 1.500 por pessoa dá pra fazer uma viagem muito legal. Fica a dica, viu? Eu sou uma pessoa que gosto muito de pesquisar e tudo mais. Eu sempre gosto de viagens bem legais, com bastante passeios e tudo mais, comer bem e ter um custo bem legal. Então, Eu fale também, comigo qualquer coisa. exatamente. Eu também gosto de viajar muito, mas eu gosto de viajar, não de pesquisar. Então, quem faz isso é a Ana Paula. Eu só vou. Exatamente.
Meses Exatamente. para lançar, quantos meses? Vamos colocar que essa pessoa vai viajar numa baixa temporada. Vamos colocar Outubro. que ela vai de setembro, porque ela vai fazer uma programação legal, e ela vai ter férias em setembro, então ela vai em setembro. Beleza? Então são Baixa 9 meses. temporada, bem uma Olha que viagem. coincidência. Olha, são os números, né? Então, bora continuar. É, Certo. outra coisa que a gente pode colocar, além de viagem. Vamos lá. Reserva financeira, viagem, brotas. A pessoa vai viajar. Podemos colocar aqui. Deixa eu ver. Gente, não tô lembrando das metas dos meus clientes, para colocar como exemplo aqui. Ó, a compra de um carro. Compra de um carro. Tem bastante cliente que está planejando comprar um carro. Certo. Aqui a gente pode colocar que a gente vai dar uma entrada e financiar o restante. Pode ser. Vamos colocar 5.000 de Vai dar entrada. 5 mil de entrada? Eu não tenho noção de como. Vamos colocar um carro de 30 mil. É, É, isso o que carro de era a 30 mil. pergunta. Então, o carro custa 30 mil, um carro popular baixo, né? Um carro usado. Mas aí, quanto precisaria de dar de entrada normalmente? Não Como tem que funciona? problema, eu pesquiso isso agora mesmo. Então tá. Mas aí a Mas, gente por vai colocar exemplo, só o da valor. viagem de Brotas, é bom a gente colocar aqui o que precisa, né? Que é passagem, hospedagem. Não, a gente não vai ser muito detalhamento, a gente não vai sair daqui tão cedo. Ah, tá. Beleza. Você quer comer o doce que eu fiz de sobremesa, né? Beleza. Então Exatamente. vamos lá. Então, comprar o carro. Isso, Normalmente entrada é mais cobrada uma entrada mínima de 10% do valor do veículo no financiamento do carro. Então, 5 mil tá ótimo. mas 3.000. 3.000 no caso, né? Só que assim, gente, essa questão do carro, eu acho um pouquinho complicado a gente só colocar o valor da entrada. Eu acho que é melhor a gente colocar o valor do financiamento tudo completo, Stefano. Por quê? Porque aí depois a pessoa vai continuar pagando aquele carro a parcela. Exato. Então precisa entrar dentro do orçamento, né? Então, verdade. Normalmente o carro é pago em 4 anos, 48 meses. É, depende. Normalmente muitos é em 60 Então, vamos vezes. colocar 60. Pode colocar aí 60. Claro que não vai sair 30 mil, né? Vai sair o Vai dobro. sair mais, vai sair mais. Então, vamos colocar 58 mil aí. Pode colocar 58. Cinqu- Porque a gente já está considerando juros aqui, tá bom, galera? É um carro de 30, mas se for comprado financiado, vai ter lá todos os juros, enfim. Só para a gente ter essa noção aqui, tá? Que mais? Tinha algumas coisas aqui também Normalmente entra já. muitos, sempre entra assim, trocar de celular. Muito comum. Trocar de Trocar de celular. celular, se é uma mulher, comprar uma máquina de lavar nova, né? Isso. Tem um filtro. Vamos colocar aqui? Não, mentira. Vamos colocar troca de celular mais comum. Troca de celular. E aí tá bom, aí chega e agora a gente vai fazer ali a análise desses números. Troca de celular. O pessoal quer Certo. comprar um iPhone, tá? iPhone, Isso. iPhone O 15, iPhone. Pode ser o 15. 15 é o último que saiu, de certeza? Eu não sei, gente, eu Vamos colocar não o tenho noção. Eu tenho 13? iPhone, Vamos mas colocar não o é menor 13, um 4 pouquinho. mil? Aqui, ó, 4 mil reais consegue comprar um. Teve uma cliente que comprou, eu acho que foi esse valor. Ela me mandou até. Pode ser, vai, coloca isso daí. iPhone. Não é nem Porque celular, é assim, iPhone. se a pessoa é, se a pessoa não tem um iPhone, dificilmente ela vai já pro 15. Ela vai comprar um mais baixo. Só se ela estiver trocando, aí ela vai pro 15, né? Isso, exatamente, é bem assim. Ok, vamos. A pessoa não tem Natal, nada ainda, então não vai colocar nada Natalzão, mesmo. ela vai comprar de presente pro Natal, é isso? Vamos colocar na Black Friday, que vai ser em novembro. 11 Novembro, meses. então 11 meses. 11 meses. Fechou. Então, ok. Aí agora, beleza. A gente já colocou as metas que a gente tem. A gente colocou aqui quanto possui, então a gente vai zerar tudo mesmo? A pessoa não tem nada, nada hoje? Não, ela pode ter, porque normalmente pro carro a pessoa já tá guardando um pouquinho, alguma coisinha, né?
Vamos colocar ali pro carro que a pessoa já tenha 3 mil? Só tem no carro, vamos colocar Beleza. esse exemplo. 3 mil. Então, porque o carro já é um sonho mais, já é um sonho que já vinha um pouco mais de tempo, então beleza. Ó, Então pelo essa que eu tô pessoa tem. pesquisando aqui, um carro de 30 mil financiado fica uns 50, Ah, então ok. Colocar aí. né? Tudo Pronto, melhorou. depende. Isso. Então Pode. aqui, ó, agora a gente já sabe o que que a gente quer. A gente já sabe quanto essa pessoa possui hoje. A gente já sabe quanto custa as metas, todas as metas que ela tem, que estão para agora, para o ano de dois. Na verdade, as metas estão dando 57.500, porém, tem algumas metas que não vão ser concluídas, ou seja, pagas todas em 2024, porque tem o carro que vai ser financiado. Então tá tudo bem, tá? Mas a gente já tem quanto custa e quanto falta para bater essa meta. Do outro lado, a gente tem quantos meses faltam para alcançar. Então, para você que não está vendo, tá? Então, a gente tem aqui algumas continhas básicas de matemática. Quanto tem hoje, menos quanto custa a sua meta, que vai dar o valor que falta para atingir, ou seja, igual o valor que falta para atingir. Depois que você já tem, que você tem o valor que falta para atingir, cada uma dessas metas estão de forma separadas. Então, vou dar o exemplo aqui da reserva de emergência. Hoje, essa pessoa tem R$ 0 na reserva. Então, a reserva dela custa R$ 2.000. Ou seja, então, falta R$ 2.000 para ela atingir. E quanto tempo a gente tem para alcançar essa meta? Exatos 12 meses, porque ela vai começar de janeiro a dezembro para realizar essas metas. Então, isso significa que a gente precisa pegar esses R$ 2.000 e dividir por 12, que dá o valor total de 166,67. Então, para cada uma dessas metas, a gente vai fazer essa mesma continha. E aí, no valor mensal, a gente tem aqui separadamente quanto custa cada uma dessas metas, certo? Temos cada uma. E embaixo de tudo, no valor total, a gente tem o valor total de todas as metas juntas. Quanto que precisa ser poupado por mês? E aí, aqui no nosso exemplo, está dando um valor total de R$ 1.480,30. E aí tem uma pergunta logo abaixo desse valor, que é escrito assim: equivale à capacidade mensal de poupar? Eu acho que nesse caso, não. A pessoa não. Porque a gente estava Não, considerando que ela ganha R$ 2.500, né? Não é isso? exatamente. Exatamente. A gente só não colocou se essa pessoa era casada, se ela era. A gente esqueceu Solteira, dessa parte, né? se mora com os pais, se tem filhos. Ah, pelo que eu tô vendo aqui, pelas metas, eu acho que é uma pessoa que não é casada E também, e não tem filhos. e não Pelo, tem filhos. Então, pelo perfil. Porque se ela vai pelo perfil viajar, que a se gente. ela vai viajar sozinha, né? Isso. Se ela vai viajar sozinha, é porque provavelmente não tem filhos, ou é separado, o filho não mora com ele, ou também porque não é nem namora. Então vamos colocar aqui pelo perfil aqui, tá com cara de um moleque de 20 anos que quer comprar um i30 e quer andar com um iPhone novo. Tá, então, segundo a nossa análise aqui, então essa pessoa não tem filho. A pessoa tem E uma média de dois. ainda é de quebrada. Ai, gente, então, é 2.500 esse valor que a gente colocou aqui. E aí a gente já olha aqui e fala: opa, se eu ganho 2.500 e aqui as minhas metas estão dando 1.480, quase 1.500 por mês, será que equivale? Então a gente precisa fazer essa análise. Por isso que vocês vão assistir o vídeo, quando terminar aqui tudo, vocês vão voltar lá, vão assistir o vídeo de como organizar seu orçamento passo a passo para vocês entenderem como fica a questão da capacidade de poupar. Então, no caso aqui, a gente já olhou, já viu que não tem a capacidade de poupar. A capacidade de poupança desse nosso cliente aqui é de R$ 800. Então, essa pessoa, ela conseguiria mensalmente poupar R$ 800 tranquilamente. 1.400 não dá, mas R$ 800 é ok. Então, o que que a gente vai precisar fazer? A gente não vai mudar as metas, a gente vai mexer agora. Ou a gente pode jogar algumas metas mais para frente, na verdade, a gente pode, sei lá, não tem a necessidade de comprar um iPhone agora.
Ou a gente pode trocar esse iPhone. Mas no caso, eu não gosto de fazer isso, tá? Eu não gosto de trocar a meta da pessoa e colocar para o mais barato. Ou a gente vai mexer no tempo, ao invés dela comprar em novembro de 2024, a gente pode prolongar um pouquinho mais essa, essa questão aqui dos meses da compra do iPhone. Vamos colocar aqui, Stefano, O um iPhone, ano e por meio. exemplo, oi? O iPhone mesmo. Vamos colocar aqui a meta do iPhone para um ano e meio. 18 meses. Ainda assim não dá. Então Não, a gente vai dá. ter que ajustar. Não, vamos ver, porque assim, ó, a viagem encerra em setembro, certo? Então, o Certo. iPhone necessariamente, ela também pode, vamos lá. Se a gente colocar aqui, ó, que ela não começou a juntar do carro ainda, o carro tá lá paradinho, o dinheiro. Ó, já dá Certo. aqui. Reserva Ainda, financeira, Brotas e o iPhone, ela consegue poupar, equivale à capacidade de poupança. Vamos ver é, em 12 meses, igual a gente falou? Pronto. Dá para foi 11. 11. 11, não é isso? 11. Ainda assim, entra. Só que a questão, quando virar o próximo ano, ela vai continuar tendo que poupar para a reserva. E se a gente for considerar que talvez ela vai querer fazer outra viagem, porque quem faz uma faz duas, é assim que funciona, né? Então deixa eu voltar aqui lá pro começo. Então, vamos considerar que o iPhone ela pode começar a juntar o dinheiro a partir que ela fizer a viagem ou não? Isso, vamos colocar então depois de setembro. Então ela só vai. Tira o iPhone pra gente dar uma. Ainda, ó, não entra. Exato. Ainda não entra, mas a gente está considerando que ele tem 3.000 para comprar o carro e ele quer juntar pelo menos o dinheiro da entrada nesse momento, correto? Isso. Então, Enquanto isso. aqui faltam 2.000 para a entrada. Quer ver? Vou fazer diferente. Olha aqui, ó. Entrada do carro. Quanto já possui? 3.000. Aqui o carro ele vai custar. Aqui quanto custa? 5. Isso, porque a gente está considerando apenas a entrada. Exato. A gente está considerando somente a E ele entrada. vai ganhar essa entrada quando? Ano que vem, 12 meses. E aí apaga os meses do carro, por favor. Exatamente. Vai pagar os meses do carro e o iPhone são 11 meses, ó. Não deu. E Não deu. Passou R$ 63. Ah, então dá para fazer um apertinho? Pode ser que sim, pode ser que não. A pessoa consiga fazer uma renda extra, uma hora extra, alguma coisa do tipo. Mas vamos colocar aqui mais aquilo que você tinha falado. Na verdade, não deixa eu vamos ver. nem colocar um ano e meio, vamos colocar 14 meses, 13 meses, 14 13 meses. meses. Pronto, 13. Ah, tá. 14 meses. Ó, setecentos e Ok. oitenta e cinco fica. Ok. Então agora essa pessoa já tem um E direcionamento para aquele considerando valor. aí, considerando que tem um 13º, essa pessoa ela vai conseguir juntar em 12 meses, porque ela vai ter uma renda adicional do 13º, que a gente não falou disso, e a gente também não falou sobre a questão de ela ter um aumento salarial, entre outros pontos que ela pode fazer para aumentar a renda. A gente está considerando só o salário de 2.500, né? Uma renda Uma extra. renda extra, uma participação de lucros na empresa. Então, tem que pensar em outros cenários, né? Mas vamos considerar assim que de 11 meses vai para 3 meses a mais. É possível esperar 3 meses a mais para poder trocar de celular, né?
E aqui entra naquele caso lá que eu falo, lá no episódio do passo a passo, que o dinheiro, ele, entre aspas, não pode sobrar. Porque quando ele sobra, a gente acaba guardando, gastando com coisas que a gente nem sabe o que foi. Então, quando a gente começa a direcionar o dinheiro, que é o que a gente está fazendo aqui, entre aspas, com o dinheiro que sobra do orçamento dessa pessoa. Então, a gente sabe que sobra R$ 800, depois de ter feito, ter pago todas as contas, enfim. Aqui, lembrando, a gente está usando um exemplo, uma pessoa solteira que mora com os pais, entendeu? Claro, tem que trazer para a sua realidade, tá bom? Então, aqui a gente fala planejamento real. Depois a gente pode até fazer isso com um exemplo familiar real mesmo. Mas aqui, nesse caso, é, ficaria dessa forma. Então, a pessoa conseguiria poupar ali os 785 tranquilo, sem parar de fazer o que faz, podendo sim fazer renda extra para alavancar as metas mais rápido. Ao invés dela realizar a meta ali da entrada do carro, pode ser antes, entendeu? E assim vai. Exatamente, até porque o carro pode ser que a pessoa consiga, juntando mais dinheiro, ela consiga, por exemplo, juntando mais dinheiro, ela consiga comprar um carro, um financiamento melhor, né, com taxa de juros menor, ou ela consegue juntar mais dinheiro e comprar um outro carro que consegue pagar, por exemplo, à vista, ou já pagar metade do carro, por exemplo. Tem amigos meus que ele junta todo mês para poder conseguir comprar o carro à vista, ou pelo menos já conseguir juntar metade do dinheiro, né? E como o carro aqui não é uma prioridade para essa pessoa, não é algo que assim, nossa, eu preciso para ontem comprar um carro, porque dada a proporção que ela mora na cidade, tem transporte público, ela consegue alugar um carro caso seja necessário fazer uma viagem, também ela pode andar de Uber, a prioridade dela está aqui em juntar reserva, até porque ela comprar um carro e não ter dinheiro para colocar gasolina, que são outros pontos que vai entrar no planejamento mensal dela, ou pagar um seguro, ou também fazer uma manutenção no carro, para isso ela precisa ter uma reserva. Então a gente está fazendo aqui de uma maneira que proteja a pessoa caso aconteça alguma coisa com o carro. Então aqui a gente está tratando da reserva, a gente está colocando uma viagem como ponto importante e também trocar o celular, porque ela usa o celular para poder trabalhar. E outra coisa, de acordo com que a renda da pessoa vai mudando, isso daqui ele vai mudando. Por isso que é importante, no episódio passado eu falei, a cada 3 meses você ter uma visualização, você sentar, ver as suas metas, saber para onde que está indo, é importante, porque você pode ir ajustando. Porque a renda pode diminuir ou a renda, melhor ainda, pode aumentar. E se aumenta, você pode aumentar a sua capacidade de poupar. Então, isso tudo pode ser mexido. Pessoas não são um robozinho que é aquilo e ponto final. Não. Envolve questões emocionais, envolve vários pontos aqui, que por isso que é preciso sim você acompanhar as suas metas no decorrer do ano. Não é simplesmente em janeiro colocar as metas e só revê-las em dezembro para ver se você bateu ou não. Não, existe um acompanhamento para que elas realmente saiam do papel. Exatamente. Existem muitos pontos que ainda podem ser tratados, é que a gente está colocando é, dois planejadores falando de uma fictícia pessoa, né? Diferente quando você tem um ator aqui. Depois a gente pode pegar uma pessoa, um caso real, claro que a gente não vai falar quem é a pessoa, mas a gente pode pegar um caso real e colocar real aqui. Exato, a gente fala que Eu tenho clientes a gente que fala o pecado, mas não conseguem. fala o pecador, né? Exatamente, eu tenho clientes que conseguem poupar 7 mil. E eu tenho Pronto. clientes que conseguem poupar 1.500. E tem clientes que não conseguem poupar nada por um tempo porque ela está em Exatamente. processo de quitação de dívidas ou outros fatores, né? Então, cada caso é um caso. Mas aqui dentro do que a gente colocou, em um período de 14 meses, ou seja, em fevereiro de 2025, a pessoa vai ter conseguido juntar essa reserva inicial, uma reserva fitness, digamos assim, conseguido fazer uma viagem, ter juntado para a entrada do carro e conseguido trocar de celular com R$ 2.500 de salário. E para poder melhorar essas condições de conseguir poupar mais, o que ela tem que fazer nesse caso? Uma,
a questão do orçamento dela, que no meu ponto de vista já está enxuto, porque se a pessoa ganha R$ 2.500 e sobra 800, ela está gastando R$ 1.700, dado que tem alimentação, transporte, lazer, então acho que ela não gasta muito, né? Sim, a gente foi bem. Ela mora com os pais, então ela ajuda, faz alguma ajuda também para dentro de casa, mas dada a questão de que ela pode aumentar o salário dela, aí é refeito esse planejamento, tanto que eu coloquei aqui, ó. A reserva de R$ 2.000, essa reserva inicial, ela finaliza em dezembro. A viagem de Brotas encerra em setembro, ou seja, a partir de outubro, começa a sobrar, assim, entre aspas, sobrar R$ 166, que pode Que vai ser entrar. direcionado para uma outra meta. Exatamente, já pode ser redirecionada para outra meta de comprar o carro, então para poder juntar mais uma entrada maior para o carro, ou para ela fazer uma viagem nova, que é o que costuma acontecer, Ou o iPhone, que aí compra ou dentro para do poder mês comprar o do iPhone aniversário. e adiantar a compra do iPhone e ela conseguir dentro desse ano de 2024, por exemplo. Então, tudo isso é algo que é desenhado, mas pode ter ajuste, porque aqui no meio pode ser, por exemplo, que a pessoa mude de emprego e ganhe Menos. R$ 3.200. Nossa, Ou demais. também pode ser que a pessoa comece a namorar, case e tenha um filho. Aí as coisas mudam completamente. Então, o planejamento financeiro, ele não é fixo. Ele muda de acordo com o andar da vida da pessoa. Mas aqui a gente Eu colocou costumo um dizer, exemplo que é possível. eu costumo dizer, Stefano, que a nossa vida é igualzinho a... Como que é o nome daquele aparelho que fica medindo o coração? Eletrocardiograma. Exatamente, é igualzinho ao eletrocardiograma. Ele fica, sobe, desce, sobe e faz aquela linha lá, certo? Isso significa que a pessoa tem vida, porque quando não tem vida, começa a apitar e fica reto. Então é assim a nossa vida mesmo, a nossa vida sem ser no eletro. Ela é cheia de altos e baixos, então vai ter momentos que você vai estar lá em cima, na pontinha, mas vai ter alguns momentos que vai descer. E isso é a vida acontecendo. Tá? Então não é você que foi premiado por ter a melhor vida do mundo ou a pior vida do mundo. Não acontece com todo mundo, cada um com as devidas proporções, tá? Com aquilo que cada um consegue aguentar, né? Deus não dá mais do que aquilo que cada um possa aguentar. Então, isso acontece, tá? Então, planejamento real, tá? Então, aqui foi só um exemplo, mas trazendo para a sua realidade e aquilo que a gente quer que você pegue não é esses números, mas é o método que é usado e você trazer para a sua realidade. Se a sua capacidade de poupar hoje é de R$ 100, comece. Não importa, se é de 50, comece. Eu tive clientes que começaram a poupar R$ 50. E no final do ano estava com 1.800. Porque isso dentro de 4 meses. Foi 4 meses de acompanhamento dessa pessoa. Dentro de 4 meses, o primeiro mês só deu para poupar R$ 50. Foi o que deu. E, minto, não foi 1.800, foi 800, desculpa. 1.800 foi outro cliente. Então, foi o que deu. Naquele primeiro mês foi R$ 50, no outro mês foi cento e pouquinho, e aí conseguiu ter uma poupança maior também por conta do décimo, mas conseguiu, entendeu? A gente trouxe aquilo para a realidade. Ela tem essa planilha bonitinha lá e a gente foi colocando dentro da realidade dela. É isso. Bom? É isso aí, Nada mais galera. demais. Bem provável vai ficar alguma dúvida, é um pouco mais técnico que a gente gravou aqui hoje do podcast. Não é muito comum a gente gravar dessa forma, porque isso é uma dinâmica que nós fazemos dentro do processo de planejamento financeiro com os clientes. Só que isso é uma segunda para a terceira etapa, dependendo do caso, não é a primeira etapa, mas a gente quis compartilhar aqui com vocês, porque é algo que vocês podem fazer em casa sozinho aí com papel e caneta. Vocês conseguem fazer isso copiando aí essa planilha, para vocês estarem fazendo na casa de vocês. Caso vocês não consigam, marque com a gente para a gente poder fazer um papo inicial e você começar a fazer o seu processo de planejamento financeiro, ou também compartilhe com quem você acredita que precisa assistir esse episódio, porque vai fazer muita diferença
na vida dela. E então compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu comentário, deixe a sugestão nos comentários de possíveis temas para a gente poder gravar. Nossas redes sociais, começando pela sua, Ana Paula. Ana Paula Pina, Finanças sem ser cedilha. Exatamente, Financas. E o meu, Stephanie Farias, no Instagram e no Facebook também. Então, um abraço forte a todos vocês e seguimos aí até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, porque o sol já tá refletindo aqui na minha luz. Vamos comer agora. Tchau, tchau, gente.